Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você já trabalhou em algum projeto em que seu nível de energia era muito elevado, que você fazia as atividades com muito prazer, o seu nível de engajamento era muito alto e no fim das contas tudo isso contribuiu para o sucesso desse projeto? Por outro lado, você já teve a experiência de trabalhar em projetos em que o seu nível de energia era baixo, o seu nível de engajamento também não era um dos mais elevados, você não tinha vontade de fazer as atividades e no fim das contas isso contribuiu para o fracasso desse projeto? Qual é a diferença entre um cenário de sucesso e um cenário de fracasso como esse que eu descrevi para você? Muito provavelmente a diferença está no alinhamento dos seus valores, das coisas que você considera importantes, com os valores, com as consequências que esses projetos, com as coisas que esses projetos vão proporcionar a você. Num cenário de perfeito alinhamento, o seu nível de energia é muito elevado, o seu nível de engajamento é muito bom e você sente prazer em fazer as coisas acontecerem. Num cenário onde esse alinhamento ele não existe ou não é muito elevado, você tem a tendência de se afastar e não ter o nível de energia adequado para fazer com que o projeto tenha sucesso. É exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. Como identificar os seus valores, as coisas que são importantes para você e como ter certeza que os projetos nos quais você trabalha estão alinhados com esses valores. Mais ainda, como fazer para alinhar esses valores, para alinhar as consequências de um projeto com os seus valores e tornar então mais prazeroso o trabalho nessas atividades. Vamos lá então? Muito bem. Antes de mais nada, eu preparei um artigo que ilustra um pouco essa história de valores para você e que você pode baixar o PDF com esse artigo se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, você vai deixar o seu e-mail e vai receber um e-mail de confirmação. Entra nesse e-mail, clica no link que está lá dentro e você vai ter acesso imediato para baixar esse PDF. Se você não receber esse e-mail de confirmação, vai na sua caixa de spam, ele pode ter ido parar lá. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e quer baixar o PDF, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo e você vai ter acesso imediato ao PDF. Deixa seu e-mail novamente lá para eu saber que é um assunto do seu interesse. Muito bem, o que são então valores? Valores são aquelas coisas que são importantes para a gente na nossa vida, são as coisas que regem as decisões que a gente toma, que regem as ações que a gente tem no nosso dia a dia, no decorrer das nossas atividades, no decorrer dos nossos projetos, nos nossos negócios. Muito bem, como eu identifico os meus valores? A técnica que eu uso com os meus clientes para identificar, para ajudá-los a identificar os seus valores e que eu uso em mim mesmo para identificar os meus valores é a seguinte. Eu estou mostrando para você um vídeo. Eu tenho uma série de cartõezinhos como esse que você está vendo aí agora, com palavras que representam valores escritas neles. Eu espalho esses cartões em uma mesa e em pé, me movimentando, eu analiso cada uma dessas palavras. Eu ajudo o meu cliente a analisar todas essas palavras e interpretar o que cada uma significa para mim. À medida que eu encontro palavras que não são tão importantes, que são coisas que não são as que eu mais valorizo, eu vou separando e vou fazendo uma limpeza desses cartões, até que sobrem em cima da mesa de 5 a 10, no máximo de 5 a 10 cartões com valores, com coisas que são importantes para mim na minha vida. Eu posso fazer essa atividade com uma situação particular em mente, com uma situação específica em mente, um negócio que eu quero abrir, um projeto no qual eu estou trabalhando e imaginar quais são as coisas que são importantes para mim com relação a esse negócio, quais são as coisas que são importantes para mim com relação a esse projeto e faço essa seleção de palavras com base nisso. Os valores eles podem mudar de situação para situação, de uma fase da vida para outra, enfim. Então é importante você ter uma situação bem específica na cabeça na hora de selecionar esses valores. Muito bem, a partir do momento que você tem a lista selecionada de valores, você tem então aí as principais coisas que são importantes para você na sua vida. Agora, esses cartões, essas palavras, geralmente são coisas abstratas ou são algumas coisas que podem ter mais de uma interpretação para pessoas diferentes. Por exemplo, se você tem um valor, digamos, de coragem, para você coragem pode significar
fazer todas as coisas que precisam ser feitas no momento em que precisam ser feitas para que o seu projeto realmente aconteça na hora que você quer que ele aconteça. Para outra pessoa, pode ser que coragem seja abrir mão de fazer algumas coisas que precisam ser feitas naquele momento para esperar boas oportunidades acontecer. Pode ser que aconteça. Enfim, são duas interpretações totalmente diferentes para a mesma e que se traduzem para a mesma palavra, que se traduzem em coragem. Por esse motivo, depois que você tem a sua lista de 5 a 10 no máximo palavras que representam os seus valores, para cada uma delas reflita o que realmente significa cada uma dessas palavras para você. E à medida que você identifica uma frase do que aquela palavra representa para você, você tem que criar um comando, um mandamento para viver de acordo com aquele valor. Vamos ficar com um exemplo da coragem e com um exemplo de ele representar para mim fazer todas as coisas que precisam ser feitas na hora que precisam ser feitas. Então eu posso transformar esse valor de coragem no seguinte mandamento: faça as coisas que precisam ser feitas no momento em que elas precisam ser realizadas. Por exemplo, é um mandamento sobre o qual eu vivo para realmente viver a minha vida de acordo com o meu valor de coragem. E eu vou fazer a mesma coisa, criar um mandamento, um imperativo para cada um dos valores que eu selecionei. Dessa forma, eu posso concretamente tomar ações que reflitam e que mostrem para outras pessoas que eu vivo de acordo com os meus valores. E como isso é importante no seu projeto, no seu negócio? Isso é importante porque vai te ajudar a selecionar projetos, selecionar negócios nos quais você vai trabalhar que estejam de acordo, que você possa viver de acordo com esses mandamentos. Mais ainda, podem fazer com que os projetos nos quais você já está trabalhando se alinhem, pode fazer com que você tome ações nos projetos nos quais você já está trabalhando para que eles se alinhem a esses valores. Como você pode trazer os projetos dos quais você já trabalha para essas ações, para esses mandamentos, de forma que eles estejam mais alinhados com seus valores? Isso pode ajudar você a perceber outras pessoas, outros stakeholders dos seus projetos que não estejam totalmente engajados, que não estejam totalmente envolvidos ou que não estejam tendo prazer em trabalhar nesses projetos. Pode ser que os valores dessas pessoas não estejam alinhados com os seus projetos e dessa forma você pode talvez identificar o que é importante para essa pessoa, o que é importante para o meu cliente e dar outro rumo, mudar os objetivos, mudar as ações dos seus projetos para que eles estejam mais alinhados, então, não só aos seus valores, mas também aos valores da sua equipe, dos seus clientes. Dessa forma, você consegue ir moldando as atividades do seu projeto, você consegue direcionar e liderar o seu projeto de forma que ele esteja alinhado, não só aos seus valores, não só que ele entregue como consequência o atendimento aos seus valores, as coisas que são importantes para você, mas também de todos os stakeholders, da sua equipe, dos seus clientes, dos seus fornecedores, contribuindo então para o sucesso desse projeto. É muito comum que, ao identificar esses valores e ter um desalinhamento, se perceber que tem um desalinhamento entre o que o projeto vai entregar, o que o negócio novo vai entregar com os seus valores, quando tem esse desalinhamento, é muito comum você perceber uma baixa de energia, uma baixa de engajamento, uma baixa de envolvimento, e aí é onde começam os fracassos, as coisas não darem certo. Então, se você perceber um desalinhamento entre os seus valores e os seus projetos, quais ações você pode tomar para corrigir o rumo, para fazer com que ele volte a atender às suas necessidades? E não tem nada de errado em, eventualmente, você chegar à conclusão de que aquele não é um projeto para você trabalhar. Pode ser sim uma saída. Mas, antes de mais nada, você precisa conhecer os seus valores. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa ter te dado algum insight de como trabalhar no seu dia a dia, de como melhorar a sua produtividade, do seu projeto, da sua equipe. Me conta a sua história, eu estou muito curioso para saber como os meus conteúdos impactam o seu dia a dia e como eles têm contribuído para o sucesso dos seus projetos com polímeros de engenharia. Me fala também a respeito de outros conteúdos que são do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esses que te ajudem então no seu dia a dia. Curte a minha página no Facebook, curte meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!